Oi, cheguei! Sejam muito bem-vindos a mais um especial de Natal. Bonito, né? Nossa, não tô conseguindo ver nada que o Papai Noel aqui na minha frente. Mas enfim, nesse climinha natalino, nessa vibe especial de Natal, vim trazer pra vocês alguns folclores brasileiros. Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Curupira, todas essas histórias já dão um pouquinho de medo. Só que hoje eu vou contar pra vocês a história real e tudo que, enfim, é bem mais bizarro do que a gente aprendeu na escola ou ouviu na rua. De fato, essas lendas têm coisas muito bizarras por trás. Então, já pega essa pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. A primeira história que eu vou contar pra vocês é a lenda do corpo seco. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas cá está a tia Fê pra contar pra você. Essa lenda em si, como várias outras lendas, existem várias versões e a gente não sabe qual é a versão original e qual é a versão, enfim, real. Esqueci de ligar aquela luzinha. Calma que aquela luzinha é muito importante pra mim. Pronto. Mas enfim, essa lenda teve início no século XX, lá em Minas Gerais, e ela conta a história de um cara chamado Zé Maximiano. Ele morava na Serra da Mantiqueira e era uma pessoa muito cruel, mesquinha, era uma alma do mal. Ele era um fazendeiro muito rico naquela região e ele cultivava grãos, ele plantava as coisas, enfim, ele era cheio de dinheiro, fazendeiro com dinheirão. Só que teve um período de seca na cidade que ele morava, tipo assim, as pessoas começaram a passar fome e ele foi muito mesquinho, mão de vaca, pão duro e não quis compartilhar as coisas que ele tinha. Ele tinha, tipo, uma fazenda inteira cheia de comida e ele não queria compartilhar a comida e dividir a comida com ninguém. Algumas versões dizem que ele tava lá, enfim, em uma dessas brigas que a galera foi lá tentar pegar a comida dele e aí em uma dessas brigas ele teve um infarto e faleceu. Só que é a partir daí que a coisa fica bizarra, porque, enfim, ele morreu. De acordo com a lenda, nem Deus nem o diabo queriam a alma dele por ele ser uma pessoa tão ruim e desprezível. Olha isso daí. Por conta disso, quando ele foi enterrado, o corpo dele saía do túmulo podre, duro, com um cheiro horrível, enfim, horripilante. Até que um dia o cadáver ele sumiu e a galera começou a falar que ele tinha, enfim, saído pra assombrar todos na região. Ele queria, tipo, ir atrás da galera e amaldiçoar pessoas e assombrar as pessoas. E daí que vem o nome da lenda Corpo Seco, porque era um cadáver apodrecido com uma aparência horrível, horripilante, literalmente parecendo um zumbi, digamos assim. E mesmo estando sem vida, né, já estando morto, ele precisaria, de acordo com essa lenda, de energia para conseguir, enfim, continuar praticando o mal. Então qualquer animal ou pessoa que cruzasse o seu caminho... Próxima lenda é a lenda do Saci. Eu acho que todo mundo conhece a história do Saci Pererê, só que a gente conhece a história do desenho em quadrinho, da coisinha fofa, daquele ser humaninho que a gente fala, ai, Saci fofo. Mas não. Normalmente a gente conhece ele como um cara, tipo, bagunceiro e, tipo, hahaha, feliz, que faz umas piadoca. A aparência dele todo mundo já sabe. Ele não tem uma perna, vive com um cachimbo na boca, um gorro vermelho e ele anda por aí fazendo o redemoinhozinho dele. Só que diferente dessa versão boazinha dele, eu vou te contar o que ele realmente é capaz de fazer. Além de todas essas características físicas que eu falei pra vocês, tem algumas coisas que na lenda original existem, como por exemplo, o Saci ter dentes afiados como facas pra ele conseguir tirar o sangue das pessoas ou dos animais, e ele tem chifres. Essa parte ninguém contou pra gente, né? A lenda diz que ele mata pessoas a pauladas, afogadas, jogando de um precipício, mas a mais bizarra pra mim é que ele mata pessoas com cócegas. De fato, a pessoa morre de tanto rir. Na teoria, o Saci é um cara feliz, só que ele é uma pessoa que ri enquanto ele tira a vida de animais, pessoas. É essa a diferença da história que a gente conhece pra história real. Tranquilo. A próxima lenda é a lenda da pisadeira. Não sei se vocês já ouviram falar, muita gente não conhece essa lenda. Só que essa lenda tenta explicar uma coisa que hoje em dia a gente conhece como paralisia do sono. Naquela época eles explicavam com a lenda da pisadeira e hoje em dia a gente sabe que é a paralisia do sono. A lenda é sobre uma mulher muito magra de cabelo sujo e longo que só aparece à noite. Ela fica escondida nos telhados das casas de madrugada esperando as vítimas. E as vítimas são pessoas que comem muito antes de dormir. Aí eu já não sei se essa lenda é só pra explicar sobre paralisia do sono ou se também é uma vibe de vó e vô, tipo, não come muito antes de dormir, porque enfim, tarará. Ela espera a hora certa, chega no seu quarto, pula em cima de você e te dá um pisão, por isso pisadeira, na sua barriga, no seu estômago, fazendo você, tipo, acordar assim no susto, ficar sem ar e, tipo, e não conseguir se mexer. A única coisa que você consegue ver é ela em cima de você, com a boca arreganhada, enquanto você fica paralisado e ela te sufoca. Que tranquilo!
tranquilo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas muita gente tem isso, de acordar no meio da madrugada com uma sensação de, tipo, não conseguir respirar e não conseguir se mexer, e não conseguir, tipo, mexer nada, só o olho, assim, não conseguir levantar da cama. Hoje em dia a gente chama esse fenômeno de paralisia do sono, só que naquela época eles falavam que era a pisadeira. Mas enfim, vocês acham que é verdade, que existiu essa lenda, que existe essa lenda real ou não, ou é só paralisia do sono? Me deixa saber aqui nos comentários. Tá, agora a gente vai pra lenda que eu mais tenho pavor, ojeriza, medo. De fato, é uma das únicas coisas que eu tenho medo mesmo. Eu, quando era pequena, na escola, a gente tinha que aprender sobre o folclore brasileiro e tinha uma aula que era só sobre o Curupira. E eu tinha muito medo. Tinha uma prova do Curupira, eu faltei. A professora passava todo dia o desenho do Curupira, eu chorava, pedia pra sair de sala. Enfim, vamos contar a lenda do Curupira. Essa lenda é uma das lendas mais famosas e também mais antigas do folclore brasileiro. A história dele não é nem tão do mal, porque ele basicamente é um protetor da floresta para os indígenas. É isso, ele não é nem do mal. Fernanda, por que você odeia ele? Não é que você odeia, é que você tem medo. Ai, medo não dá pra explicar também. Ele sempre anda pelado em cima de um porco do mato, que é como ele vai, mas em algumas lendas é um cavalo, enfim, depende, sempre com uma lança na mão. E o mais bizarro de tudo é que ele sempre anda com os pés virados pra trás. Isso é uma das formas dele, tipo, despistar as pessoas e os caçadores, porque, enfim, parece que ele tá indo pra lá, mas na verdade ele tá indo pra cá, porque o pé dele é o contrário. De acordo com a lenda, ele protege a floresta a todo custo, e as pessoas, assim, que ele mais vai atrás e são os rivais dele, são os caçadores, né? No caso, eu não sou nem rival do Curupira e eu tenho medo dele. Basicamente, o que ele faz com pessoas que desmatam a floresta ou caçam animais é entrar na mente delas e formar ilusões e também fazer tortura tanto física quanto psicológica. Ele normalmente faz as pessoas se perderem na floresta ou, enfim, deixa as pessoas sem nada pra no final matar elas. E de acordo com a lenda, ele é um ser que gosta de fazer acordos. E qualquer pessoa que não siga com as regras dele ou não faça o que ele manda, tem que dar um agrado pra ele, que é dar ou um fumo pra ele, alguma coisa pra ele fumar, ou uma garrafa de bebida. E ou você faz isso ou você nunca mais vai sair da floresta vivo. A última lenda, mas não menos importante, é a lenda da mula sem cabeça, que com certeza vocês também já ouviram falar. Essa lenda é sobre uma mulher que foi amaldiçoada por conta dos seus pecados. A maioria das pessoas conhece que os pecados dela é ter tido relação sexual com um padre. E aí depois que ela fez isso, ela foi amaldiçoada. E à noite ela se transformava numa mula sem cabeça e no lugar da cabeça dela saía chamas de fogo. E aí ela saía por aí assustando uma galera. Imagina você ver uma mula sem cabeça e fogo saindo da cabeça dela. De fato, assustador, tenebroso, correria muito, talvez faria xixi na calça. Só que na história real, o pecado dela não foi só ter tido relação com esse padre. Na real, os pecados dela são bem mais pesados, bizarros e assustadores. Como, por exemplo, incesto, necrofagia, que pra quem não sabe é se alimentar de restos de animais ou pessoas que já estão em decomposição, já morreram, pedofilia e até tirar a vida de criança. Na real, os pecados dela foram esses aqui. Simples, né? Além disso, partes do corpo da mula eram muito afiados, então qualquer pessoa que tentasse lutar contra ela acabaria morrendo. E é basicamente isso, gente. Essas são algumas lendas, existem outras, como Boto Cor-de-Rosa e outras aí pelo mundo. Vitória Régia, gente. Tinha uma que eu sempre tinha medo, que era de uma menina, não sei o que, com a mandioca. Alguém lembra essa história? Mas enfim, essas foram as histórias de hoje, esses foram os folclores brasileiros e a história real por trás deles. Espero que vocês tenham gostado. Me deixe saber aqui nos comentários qual lenda pra você é a mais assustadora e qual de verdade você acredita que, enfim, é real e qual você acha que não, é só uma historinha. Espero que vocês estejam gostando do especial de Natal, espero que vocês maratonem. Se vocês não tiverem visto o especial de Halloween, volta lá no canal, porque o especial de Halloween foi muito maneiro. Se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo, fica acompanhando os próximos que estão por vir. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo e nesse climinha de Natal eu também te convido a conhecer o Fefe Merch, que é a minha linha de joias. Olha que gracinha, olha que lindos esses anéis e coisas. Então já clica no link aqui embaixo pra conhecer minha linha de joias. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, Feliz Natal. Fui!